Gente, agora vamos falar de um assunto que interessa todo mundo. Eu recebo aqui no estúdio do Tudo Mais a doutora Débora Joy, médica otorrino da Unifesp. Vamos falar sobre doenças respiratórias, doutora. Que alegria te receber aqui, viu? Um prazer. Prazer todo meu. Obrigada pelo convite, viu? Vamos falar um pouquinho dessas mudanças climáticas, o que interfere na nossa vida, né? Porque são tantas doenças que a gente escuta, sinusite, rinite. O que interfere, doutora, assim, pra gente, as mudanças climáticas, essa época do ano, esse frio de manhãzinha, frio à noite, calor à tarde, o que interfere na nossa respiração? Vamos lá. Então, na verdade, que a nossa mucosa respiratória, ela sofre muito com o frio, né? Então, todas as funções ciliadas do nariz, do trato respiratório, elas ficam diferentes com o frio. Então, mesmo nariz de pessoas saudáveis, que não tem predisposição genética para rinite, nada disso, o nariz sofre muito com o frio. Então, as funções de drenagem de muco, tudo isso fica prejudicado e a pessoa tem mais predisposição a ter resfriado, né? E do resfriado evoluir talvez para uma sinusite. Pessoas que já têm predisposição genética a ter rinite, essa época do ano é muito mais complicada, porque tem as rinites que são sazonais, né? Que elas vêm muito mais no inverno, então... Então, assim, gente, as mudanças climáticas, assim, acabam com a gente, Sim. Na verdade. É difícil encontrar alguém que nessa época do ano não sinta alguma coisa, né? Não tenha um pouco de coriza, porque as mudanças, elas interferem, então, bastante no nosso trato respiratório. Então, é isso? Sim, eu vou te falar que o consultório bomba essa época do ano para otorrino, viu? Principalmente as crianças, não é, doutora? Criança também, nossa, muito, muito, muito. Explica pra gente, o que é sinusite? Vamos lá. Então, a sinusite, normalmente a gente divide em dois tipos, né? A viral e a bacteriana. A sinusite viral, na verdade, é um resfriado comum que a gente pega. Que são vários vírus que podem causar essa sinusite. Então, a maioria dos vírus, eles infelizmente vêm na época do inverno, né? E aí tem a Covid, né? Que é mais recente, mas tem a influenza. Tem vários outros vírus, né? Parainfluenza, vários outros vírus que podem gerar essa sinusite viral, esse resfriado comum que a gente fala, né? E da sinusite viral, quando o quadro fica um pouquinho mais arrastado, pode evoluir para uma sinusite bacteriana. Então, geralmente, o que acontece? A pessoa começa com um resfriado, que é uma sinusite viral, né? Tá. Aí aquela secreção parada ali no nariz por mais de 7 a 10 dias, naquele lugar fechadinho, quente, úmido, a bactéria se aproveita e faz uma infecção secundária que a gente fala. Então, ela infecta por cima. Então, é muito comum você ver, às vezes, a pessoa que está resfriada, o resfriado fica arrastado, aí começa a sair aquela secreção mais amarelada, tem dor na face, aí dá uma febre mais alta, aí já é um quadro de sinusite bacteriana. Aí, para esse quadro, a gente geralmente entra com um antibiótico. Tem que ser antibiótico. E a sinusite, para as pessoas entenderem, quem está assistindo a gente, de repente você já sentiu isso, mas não sabe que é uma sinusite, chega a doer aqui e aqui assim? Doutora Débora. Então, o que acontece? Muitas pessoas, quando tem dor na face, já falam que é sinusite, mas não necessariamente. Às vezes não é. Um próprio resfriado, que é a sinusite viral, pode dar uma dor em toda a face, dor aqui. E a rinite também pode dar dor na face. Então, às vezes... Difícil de saber o que é, né? Muito difícil. Às vezes você vai até num pronto atendimento e os clínicos falam, você tem sinusite. Tá. Mas não necessariamente. Isso daí a gente tem que avaliar direitinho se realmente é um quadro que começou com resfriado, ficou arrastado. E evoluiu para uma sinusite. Isso, evoluiu para uma sinusite. Aí, geralmente a sinusite bacteriana dá uma dor na face unilateral, assim, geralmente na região maxilar, mas de um lado só. Sai uma secreção mais espessa, ou esverdeada ou amarelada, né? E a pessoa aí começa a piorar cada vez mais, sabe? Percebe que a febre fica persistente. Aí isso sim é uma sinusite aguda bacteriana. Entendi. Então, se tiver essa secreção mais amarelada, mais esverdeada, febre, é o momento de procurar ajuda, procurar um médico. É isso que precisa quando tá mais arrastado, né? Para entrar com antibiótico? Geralmente entra com antibiótico. Em alguns casos, quando a gente percebe que o paciente que a gente consegue acompanhar o paciente mais de perto, a gente pode até tentar entrar com um corticoide via oral, caprichar na lavagem nasal e reavaliar em 48 horas. Se percebe que realmente não melhorou, aí é antibiótico mesmo. Você falou aí da lavagem nasal. É sensacional isso, né? Porque, assim, é possível tirar bastante a secreção em uma lavagem? É muito importante. Alivia. Isso, com o soro fisiológico, né? Que é o soro que a gente compra na farmácia. Também é possível fazer o soro caseiro, com bicarbonato e sal.
e água Ah, fervida é? ou filtrada, isso. Quais as quantidades, sabe de cabeça? Aí você pega 250 ml de água filtrada ou fervida, Tá. uma colherzinha de chá de bicarbonato de sódio e uma colherzinha de café de sal. Isso. Aí pode Aí colocar na seringa Isso. e apertar forte, que aí sai a secreção do outro lado. Isso mesmo. É muito importante, gente, uma coisa que está acontecendo muito, que os pais estão fazendo lavagem nasal em criança muito pequena, com aquela garrafinha com muita pressão. E isso é muito prejudicial. Então a gente orienta em crianças até 2 anos fazer só com a seringa mesmo. Não usar aquela garrafinha de Sei. alta pressão. Que vende na farmácia, vem um sachêzinho que você Isso. coloca na água. Isso mesmo. Tá. Essa garrafinha a gente usa mais em adultos que a gente... Pode ser em pós-operatório de septo ou em adultos que a gente percebe que sabem usar mesmo sem fazer tanta pressão. Porque às vezes se você faz muita pressão pode ir até pra tuba auditiva, né? Gerar otite, tudo isso. Olha só. É. Então tem um jeito certinho de fazer a lavagem. Eu prefiro sempre orientar com a seringa mesmo. Tá. Pra qualquer Daí- faixa etária, principalmente até 2 anos. E depois dos 2 anos com a garrafinha, mas quando eu sei que a pessoa não vai fazer tanta pressão, sabe? Então é melhor tombar um pouco a cabeça da criança e não apertar de uma vez para não passar rápido demais. isso. É apertando devagarzinho, Devagarzinho. para limpar. Isso, a partir de 2 anos pode até usar a garrafinha, mas com esses cuidados. A garrafinha, mas com esses cuidados de não ser com muita pressão, senão pode Isso. ir para um lugar errado, gente. Exatamente. Não é isso? É. Olha só, é muito importante, né? E ajuda muito, né? Como ajuda a lavagem? Muito mesmo. A gente até tem vários estudos que mostram que até o tratamento da rinite ele pode ser feito só com a lavagem nasal e um antialérgico, assim. Olha não só. necessariamente você precisa entrar com o sprayzinho nasal, sabe? Entendi. Muitos casos se controlam só com a lavagem nasal mesmo. Falamos da sinusite, agora vamos falar da rinite. Sim. Que essa é cruel. Eu tenho e eu sou de dizer, não é fácil. O que causa rinite? Então, a gente tem vários tipos de rinite, né? Tá. Mas a principal, que é a rinite alérgica, geralmente ela é causada por contato com pó, ácaro. Tem a rinite irritativa também, que é poluição, é pelo Eu de tenho cachorro. de pelo de cachorro, pelo de gato, é cruel demais. Isso. Então, aí, geralmente, esses alérgenos, né, eles entram em contato com a mucosa respiratória. E nos pacientes que já têm uma predisposição genética para desenvolver a rinite, gera uma inflamação. Então, faz uma cascata de alergia mesmo, de inflamação dentro do nariz. E aí a pessoa começa a espirrar, coçar o nariz, né? Escorre um líquido mais claro, né? Entendi, Transparente. fica uma coriza, né? Uma coriza que não para, transparente. gente. Né? A verdade é essa. E é bem confundido com o resfriado também, às vezes, né? Tem vezes, tanto que na época da Covid, muitos pacientes com rinite, o pessoal... Achavam. O pessoal falava, você tá com Covid, sai de perto. E como é que tá a história do Covid? A gente ainda tem muitos casos, aparecem muitos casos lá, como é que é? Como eu não faço mais tanto pronto-socorro, assim, mais mas clínico. pelo contato que eu tenho com os meus colegas clínicos, parece que voltou um pouco. Mas eu não sei dizer sobre gravidades, como que tá agora, sabe? Porque tinha dado uma boa controlada, né? Mas agora parece que os casos estão voltando. Mas como eu não estou muito em contato no pronto atendimento... Socorro, não sabe dizer direito. Mas, doutora, me diz uma coisa, influenza, a importância de tomar vacina, quais são os sintomas de influenza? Porque dá para confundir com uma sinusite, com um resfriado comum? Dá pra confundir com resfriado comum, porque é um vírus, né? É um que vírus. causa isso. Que tem os mesmos sintomas de uma gripezinha, assim. Só que vem mais forte, às vezes é uma febre mais alta, tá. uma dor no corpo, uma indisposição, né? Que faz com que a pessoa já tenha que procurar o pronto-socorro nos primeiros dias de sintoma, assim. Entendi. E acho que, assim, eu sou muito a favor da vacinação, então... A vacina pra tudo. ajuda. Vacina E ajuda. precisa vacinar todos os anos porque esse vírus ele vai mudando, Ele é vai isso? mudando, isso. Explica isso pra gente, assim. Então, assim, não tem jeito. Tem que vacinar todos os Tem que anos vacinar. contra a influenza. Que ele sempre é feita uma tipagem, né, do vírus pra ver certinho qual que tá rodando ali na época. Sim. A vacinação todo ano é importante, sim, com certeza. Mas da rinite que a gente estava comentando, que nessa época do inverno também, como a rinite é sazonal, sabe, tem mais predisposição, quem tem a base genética,
a desenvolver na época do inverno também. Então, tem a rinite alérgica. Isso. Né? Que é provavelmente a que eu tenho, se eu tiver contato com poeira, pelo de gato, cachorro, eu fico atacada. Isso. Mas você... Aí tem aqueles testes de pele que o alergista faz, Sei. que a gente consegue comprovar mesmo que é uma reação alérgica. Tem outros testes alérgicos também que são feitos. Entendi. Mas além da rinite alérgica, ela pode começar num resfriado? Então, o que acontece é que as pessoas que têm rinite, como elas têm uma mucosa mais inflamada, elas têm mais predisposição a pegar resfriado. Então, é muito importante estar com a rinite sempre controladinha, sabe? Principalmente os pacientes que já sabem que tem. Nessa época do ano, muitos pacientes chegam no consultório e falam, já vou entrar com tratamento para rinite, porque tem grandes chances de você ficar resfriado agora nessa época, sabe? E quais são os tratamentos para rinite? Me conta tudo. Por favor. Tô falando bastante aqui, né? Mas é isso mesmo. Mas é isso. Então tá bom. Bom, o tratamento que a gente passa inicialmente, que é o preconizado, é com um sprayzinho nasal com corticoide tópico, né? Tá. Então, não sei se você já tem vários, né? Tem budesonida, Avames, Nasonex. Esses são os que a gente acaba mais passando no consultório. Então, quando a gente faz o exame físico e vê que tá bem inflamado, já entra por uns 2, 3 meses com esse spray. Tá. E nas crises de espirro, coriza pode entrar com antialérgico. Pode tomar um antialérgico, o problema é o sono, né? Isso. Que dá na gente depois, não é? Porque assim, o antialérgico ele tem esse poder, né? Ele acalma, alivia ali os seus sintomas da rinite, mas dá um soninho depois, não tem, doutora? Tem algum antialérgico que não dá sono? Tem os de última geração agora que saíram que não dão sono, assim, eles agem até uns 20, 30 minutos, são muito bons. Olha, assim. que maravilha, isso é muito bom, né? Saber, tá vendo, gente? E aí a outra alternativa para um outro tratamento seriam vacinas, que a gente chama de imunoterapia. Que é com alergista. Então, por exemplo, se eu atendo um paciente, eu tô tentando esse tratamento com spray antialérgico, eu vejo que os sintomas da rinite não melhoram, aí eu encaminho para um alergista para pensar numa vacina, numa imunoterapia mesmo. Então, é possível tomar uma vacina para amenizar esses sintomas da rinite? Inclusive, os estudos mostram que acompanharam os pacientes por até 5 anos desse tratamento, que realmente é o tratamento mais eficaz mesmo. É mesmo da vacina? Ficam sem sintomas, assim, por muito tempo, por anos. Olha que Depois maravilhoso isso. Só que é bem caro, assim. É caro? Eu não sei dizer exatamente quanto que é, mas é salgadinho. É salgadinho. Tá vendo, gente? Eu só encaminho, eu falo ao alergista. E o alergista manda lá e aí depois você acerta a conta, só isso. Então, assim, tem alguma coisa que a gente possa fazer, né, nesse dia a dia, dessas mudanças, dessa temperatura, de manhã mais friozinho, como eu disse, à tarde esfria, à noite, à tarde esquenta, à noite esfria. Tem alguma coisa que a gente possa fazer para evitar esse tipo de complicação de doença? Eu acho que o mais importante é a alimentação, né? Então, ter uma alimentação regrada, né? Eu acho certinha. Que quem puder acompanhar com o nutricionista, eu acho, assim, depois que eu comecei a acompanhar, falando... experiência pessoal por mim, mudou muito essa questão da imunidade. E acho que uma boa noite de sono, né? Então a gente tem que dormir bem. Essa questão de celular, de tela, né? Tem feito a gente, às vezes, dormir cada vez mais tarde, ter uma qualidade de sono pior. Dormir menos. Então acho que é tentar ter um horário para descansar, não ficar mexendo no celular, dormir mesmo, porque só com isso a nossa imunidade já fica muito melhor, né? Então tem que cuidar da imunidade. Isso. Assim, um cuidado que eu acho legal é lavagem nasal. Então, lavar bastante o nariz, principalmente nessa época do inverno, mesmo quem não tem... Mesmo que não tá com nada, não tá com sinusite, não tá com rinite, não tá com influenza, não tá com gripe. É importante? É legal. Um dia sim, um dia não? Dois dias, dá uma limpadinha ali? Isso, essa época do inverno eu indico pra todo mundo, sabe? Lava sempre o nariz antes de dormir. Olha... Agora, quem tem um outro cuidado seria quem tem rinite já procurar um tratamento, um acompanhamento com otorrino ou com alergista para deixar bem controladinho, para não ter problema Não ter problema, porque não é fácil. Eu já fiz um tratamento uma vez e melhorou. É mesmo? Mas depois voltou tudo. Como não tem cura, então é isso. Umas 2 vezes no ano tem que fazer esse ciclo do sprayzinho nasal. Aquela história de colocar uma bacia de água no quarto para melhorar a umidade do ar, isso também ajuda a evitar essas doenças respiratórias, doutora Débora? Eu acho, assim, umidificar o ar umidificar o ar, né? Ou com umidificador, ou uma bacia de água.
água? Sim, com umidificador, ou às vezes fazer... Tem pais que gostam de fazer inalação na criança antes de dormir. Eu acho legal porque o nosso trato respiratório também sofre com o tempo seco, com ambientes secos, né? Então é sempre bom estar um pouquinho mais úmido, dar um conforto, né? Então, aí, só que da parte da... Ai, meu Deus, dos cuidados, então, pra não ter, né? Eu acho que é mais isso da alimentação, sono, tratar as doenças crônicas, né? No caso, por exemplo, a rinite, né? Procurar uma ajuda médica aí pra não conviver com isso, né? Pra não ter sempre episódios e crises, é isso? Eu acho que seria mais isso, assim, de cuidados que todo mundo poderia ter. Você percebe que hoje em dia a imunidade das pessoas estão mais baixa? Será que tem a ver com o estilo de vida, essa correria maluca que a gente vive? A alimentação não é 100% maravilhosa. Então, assim, ter cuidado com essa imunidade, porque se tiver com a imunidade boa, doutora, assim, a gripe chega, ela passa, a gente nem sente, é mais ou menos isso? Sim, a gente está com a parte imunológica tão forte que às vezes a gente nem se dá conta, sabe? Às vezes uma influenza que era pra vir forte, derrubar muito mais, vem como um resfriadinho, assim, passa e você fica bem. E as crianças também, assim, a mesma coisa. As dicas para as crianças são as mesmas, assim, fortalecer essa imunidade. Isso. É isso? E criança é complicado porque tá em contato com um monte de outras crianças em creche, escolinha. Então essa época do ano é muito difícil. As crianças melhoram de um resfriado começa e já entram um no outro. Então, às vezes... É exatamente isso. Sim, a gente até tem alguns tratamentos que a gente passa para melhorar a imunidade das crianças, né? Criança que procura a gente no consultório que tá sempre doentinha. Tem uns tratamentos bem específicos que são os grânulos, como se fossem umas vacinas mesmo que a gente passa, que dá uma melhoradinha na imunidade da criança. Então, isso, se a criança está ficando muito doente nessa época do ano, acho bacana. Fortalece a imunidade da criança, dá bastante comida, né, com substância, como dizem, não é isso, doutora? Para a criança ficar forte, porque de repente na escola não tem jeito, né? Como circulam vírus ali e as doenças respiratórias, elas acontecem mesmo. Sim, acontecem mesmo, é assim. E aí, depois, como os vírus são sazonais, né, tende a dar uma melhorada agora, passando o inverno, né? Então, você percebe que melhora mesmo, os pronto-socorros ficam menos cheios. Então, nessa época do ano, a gente tem que ter um cuidado ainda maior. É isso? Isso, sim. E tem uma outra questão também que acontece muito em crianças, que são as otites, né? Nossa, tem. As otites, elas são também complicações dos resfriados, porque como o nariz fica congestionado, vai secreção lá na tuba auditiva e acaba gerando uma otite média aguda. Então, essa época do ano é bem comum para isso também em criança. Como tratar a otite? Em que momento o pai ou adulto, né, que está sentindo uma dorzinha de ouvido, tem que procurar o médico? Eu acho que sentir dor de ouvido é bom passar para olhar, porque tem várias causas para dor de ouvido, Se tiver febre, então? Se tiver febre, então, com certeza. Vai pro médico. Mas geralmente a otite dá dor de um dos lados, né? Uma dor constante, lateja. Falam que é a pior dor que a pessoa já sentiu na vida. Eu sei que eu também já tive, eu tinha muita otite. E aí dá uma febre um pouco mais alta e pode cursar com secreção de pus pelo ouvido. Pelo próprio ouvido? Isso, que às vezes a secreção que tá ali por trás do tímpano faz um furinho bem pequeno e aí drena, né? Então são os sintomas. E o tratamento é antibiótico? Na maioria dos casos é antibiótico. O tratado de otorrino, o tratado brasileiro, até dá como uma opção, às vezes, observar quando a criança é muito pequenininha e esperar para ver se vai melhorar. Mas como às vezes a gente não consegue ter esse acompanhamento tão de perto, isso seria uma coisa mais utópica, sabe? Sei. A pessoa consegue voltar no seu consultório depois de 1 ou 2 dias para você ver como que ficou. Entendi, mas então... Então acaba entrando com antibiótico para todo mundo, particularmente. E essa dor, com antibiótico logo passa ou também tem aquele processo todo do antibiótico que não é tão rápido assim? Ela consegue ter um alívio rápido com antibiótico? A dor geralmente demora até 72 horas para começar a melhorar. Agora, o pior é que fica uma sensação de ouvido tampado por até 3 semanas, sabe? 3 semanas? Sim, porque às vezes ainda fica resquício de líquido ali na tuba auditiva. Olha só. Agora a dor acaba melhorando mesmo com analgésico, às vezes a gente tem que entrar com anti-inflamatório um pouquinho mais forte, porque é uma dor bem forte mesmo, a de otite. E dor de garganta?
Aí, então, a dor de garganta pode ser também viral bacteriana, as amidalites, né? As amidalites. Isso. Aí as amidalites também vem nesse combo aí de inverno. Que pode estar aí no pacote que você pega um vírus ali e ataca também Pode as amígdalas. pegar as amígdalas, aí fica bem vermelho, dificuldade para engolir. Mas a diferença da amidalite viral para bacteriana é que a bacteriana forma uma placa branca, uma placa de pus que a gente consegue ver. Consegue ver abrindo a boca, né? Abre a boca e você vê que tem uma placa dos dois lados, assim. Essa é a bacteriana. Bacteriana. E geralmente cursa com uma febre alta mesmo, 39, 40, e a pessoa não consegue comer, mal consegue beber água, assim. Olha Não só. é que nem a viral, que é só uma vermelhidãozinha, uma dificuldade para deglutir, mas a pessoa continua comendo. Entendi. A viral geralmente é autolimitada, né? Então, melhora em até 7 dias, beber bastante água, remédio para dor, anti-inflamatório. E antibiótico. Agora, a bacteriana precisa do sim. antibiótico. A viral tem que Viral é esperar. autolimitado, melhora, o próprio corpo vai combatendo, né? Olha só. Agora a bacteriana é E para antibiótico. quem que é indicada a cirurgia para retirar as amígdalas? A cirurgia para retirar as amígdalas a gente indica em 2 casos, principalmente. Quando tem amidalite de repetição, Tá. então quando são mais de 6 infecções no ano, né, com necessidade de uso de antibiótico, febre alta, 6 vezes no ano. mais de 6 vezes, isso. É bastante, né? É, bastante, a cada 2 meses a pessoa tem, assim. Dor de Eu pego garganta? bastante. É mesmo? Mais Se forma criança ou aquela mais placa. adulto? Tem de tudo, é. Criança, às vezes a gente consegue tentar tratamento para melhorar a imunidade, vai crescendo um pouquinho, vai melhorando. Agora, quando chega um adulto com esse quadro, geralmente acaba indo para cirurgia mesmo. É mesmo. Você até tenta um tratamento ali para melhorar a imunidade, mas já não surte tanto efeito geralmente. Tem alguns casos que voltam e falam, nossa, melhorei. Eu falo, ótimo, não vai precisar operar. Entendi. E aí o outro caso seria pacientes que roncam à noite, que fazem a apneia do sono e tem a amígdala muito grande. Então é indicado tirar. Aí tira. E essa cirurgia é tranquila? O pós-operatório é tranquilo ou não? Não. Não é. Não, é bem dolorido, assim. Eu falo, quanto mais novinho, melhor, porque sente menos Sofre dor, menos? recupera mais rápido. Pro adulto, assim, é uma dor muito intensa. Tem paciente que tem que internar no pós-operatório de novo para controle da dor, assim. É mesmo? Aham, E é dura quanto, muito assim, dolorido. esse pós-operatório? São 7 dias. São 7 dias também? Eu já operei paciente que ficou mais de 7 dias com quadro de dor, assim. É mesmo? O paciente até emagrece 3, 4 quilos, assim, nessa semana. Caramba. Tipo, Mas ajuda, resolve esse problema da amidalite. Isso. É Aí isso. muitas pessoas perguntam também do pós-operatório de amígdala, porque a amígdala é um órgão de proteção. O que acontece se a gente tira, né? Aham. Tem uns estudos que mostram que a pessoa pode ter um pouquinho mais de resfriado. Então ela pode, porque como a amígdala protege, Então isso é normal acontecer pode depois da acontecer uns cirurgia. 6 meses depois da cirurgia, a pessoa ficar um pouquinho mais resfriada, ter mais doença respiratória, assim, porque não tem a amígdala ali. Mas protege. os outros órgãos do anel linfático que a gente tem aqui no pescoço, os próprios linfonodos, compensam a ausência da amígdala e depois vida normal. Entendi. E não necessariamente isso vai acontecer. Em alguns casos acontece, mas não é... Entendi. Então corre esse risco que depois da cirurgia pode pegar um pouquinho mais, porque ela não tá ali para proteger. É isso, fica Isso. desprotegido, vamos dizer assim. Mas vale a pena correr esse risco disso acontecer, porque imagina uma pessoa que a cada 2 meses tem que tomar antibiótico, tá com febre, tá lá no hospital. Então é muito... Não pode, né? O antibiótico acaba... A partir de que idade pode operar as amígdalas, as crianças? Assim, quando é muito pequenininha, criança pequena que ronca à noite, faz a apneia do sono, a partir de 2 anos e meio eu já opero. É mesmo? Isso. Olha. Agora, quando é por amidalite de repetição e é muito pequenininha, eu tento um tratamento clínico, vou tentando. Aí, Até se uns não 4, melhora, 5? uns 4, 5 aninhos eu já opero também. Ah, entendi. Porque Mas quando faz a apneia, tem que operar o quanto antes. É mesmo. Então, assim, essa é uma coisa legal pra falar aqui, que se seu filho ronca à noite, se você percebe que ronca muito, faz pausa respiratória durante o sono, tem que levar para um otorrino. Não é normal uma criança roncar. Então precisa ser avaliado. É mesmo? Porque às vezes tem a adenoide, que é uma carninha que fica no fundo do nariz, ou a amígdala muito grande. A adenoide não interfere em nada com as doenças respiratórias por causa de clima? Ou ela interfere? A adenoide, quando ela é muito grande, ela pode fazer um biofilme bacteriano. Então a bactéria se acumula ali e aí tem faz pra onde correr. Não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr, gente. Ou seja, vai tirar a amígdala, já faz ali não é mesmo a adenoide? Vê o tamanho da adenoide. A adenoide a gente nasce com ela, um órgão de proteção também. Todo mundo tem. Todo mundo tem, desaparece até os 10 anos.
Aí, por fatores genéticos, às vezes ela fica muito grande e dá esse ronco à noite, obstrução nasal na criança. Aí tem que operar dependendo da porcentagem da adenoide. Olha só. Nossa, falamos bastante coisa. Falamos bastante coisa. É isso, muitíssimo obrigada pela entrevista. Foi ótimo te receber aqui. Bom, demos várias dicas aí preciosas para quem está em casa, para se cuidar, para ficar prestando atenção aí. Adulto, criança, não é mesmo, né? Porque as doenças respiratórias estão aí, a gente sofre bastante. Sim. Doutora Débora, muito obrigada. Eu viu? que agradeço. Obrigada mesmo. Volte sempre aqui Sim, no Tudo Mais. com certeza. Só convidar que eu venho de novo. Muitíssimo obrigada, viu? Obrigada.